Quer saber quais santos da Igreja Católica nós celebramos no mês de fevereiro? Bem, fica para esse vídeo que eu vou apresentar quais são eles e um pouquinho da sua história. Logo no começo do mês, no dia 3, nós celebramos o dia de São Brás. Ele é muito famoso por causa da sua bênção da garganta, que tem a ver com a história dele, mas vamos começar no começo. Ele nasceu num povoado lá também pelo século III, no começo da igreja, então a igreja ainda sofreu perseguição nesta época, e ele se tornou médico. Na sua adolescência, na fase adulta, se formou como um médico e exerceu a profissão por um bom tempo, até que ele vive uma crise existencial muito forte. E por causa desta crise existencial, ele vai conhecer mais profundamente a religião católica e ter um encontro pessoal com Deus. A partir desse momento, ele se refugia, para os montes daquela região que ele nasceu, para meditar, para se aprofundar em estudos. E nessa montanha, depois de vários tempos, ele se torna bispo. E depois ele vai ter a sua transferência para a cidade de Sebaste, que é a sua cidade de origem, e ele se torna bispo daquela cidade. Como eu comentei, ainda era um tempo de perseguição aos cristãos, e sendo um bispo, São Brás foi muito visado, nessa perseguição. E daí ele foi perseguido pelo Império Romano e ele declinou de renunciar à sua fé. Falou que não ia renunciar, que ia acreditar em Cristo até sua morte. E no caminho para o seu martírio, veio uma moça junto com sua filha e ela pede a São Brás que ajude ela, por causa que ela estava com uma espinha de peixe parada na garganta. E dessa forma, São Brás intercede ali por aquela menina, reza por aquela menina que está se engasgando com a espinha de peixe, e daí acontece o tão famoso milagre da garganta. Essa espinha desaparece e a menina volta a ter o fôlego novamente. Por isso que é tão comum, nesse dia de São Brás, acontecer nas paróquias a bênção das gargantas, na qual o padre cruza 2 velas e faz a oração de São Brás. E no dia 5 de fevereiro celebramos o dia de Santa Ágata, que também viveu nessa época de São Brás, no século III, onde se acontecia também a perseguição contra os católicos. Quando adolescente, ainda criança, Santa Ágata se consagra a Deus através de uma fala ao bispo. Ela fala que quer se consagrar inteiramente a Deus, e o bispo entrega a ela um véu de cor vermelha que vai representar essa dedicação de Santa Ágata a Deus, da sua virgindade a Deus, consagrada, guardada para Deus. Só que daí o tempo passa e ela começa a despertar certo interesse de alguns pretendentes. Entre eles é um governador do estado daquela época, e ele tem muita tentação, desejo por Santa Ágata, tanto que ele vai querer casar com ela. Só que ela fala que não vai casar, e ele começa a ficar doido. E daí ele transforma essa paixão que ele sentia por ela em crueldade. E ele prende Santa Ágata, manda prender ela, e daí ele começa a fazer chantagens para ela casar com ele. Ela fala que não vai desistir da religião dela, da consagração dela para Deus. E daí, como forma de tortura, esse governador manda cortar a ponta dos seios de Santa Ágata. Santa Ágata morre na prisão, uma mártire. Só que um fato interessante é o seu milagre pós a sua morte. A cidade onde ela habitava e as pessoas que viviam naquela região viviam numa região montanhosa, porque era um vulcão, existia-se um vulcão ali na cidade. E ele começou a entrar em erupção logo após a morte de Santa Ágata. E algumas pessoas devotas e com muita fé pegaram esse véu que o bispo tinha entregado a Santa Ágata, esse véu vermelho, e jogaram na lava do vulcão. Dessa forma, o vulcão que estava entrando em erupção, ele cessou, ele parou de entrar em erupção. E muita gente dedica a esse momento, a esse acontecimento, como uma intercessão de Santa Ágata com aquele povo local. Agora vamos adiantar um pouquinho o tempo histórico. Passamos da perseguição aos católicos para o século XVI, na qual já começam as grandes navegações para se espalhar a religião católica. E vamos especialmente para o Japão, aonde
Havia ali muitos japoneses, não católicos, mas havia uma comunidade em especial. E dentro dessa comunidade se destacava um menino, Paulo Miki. Paulo Miki, ele cresceu numa família católica, mesmo estando ali no Japão, nasceu de uma família católica e teve muita influência na sua educação dos jesuítas, da Companhia de Jesus, que estava ali para evangelizar e educar aquele povo do Japão que queria buscar a Jesus, queria buscar a Deus. Dessa forma, Paulo Miki ele começou a se destacar com suas pregações, com as suas aulas de catequese, quando ele começou a crescer e ter desenvoltura. E ele acabou pegando também alguns discípulos que o ajudavam nesse discipulado todo. No Japão, como eu falei, não é religião católica, então houve perseguição contra os católicos do país. Paulo Miki não foi exceção, sofreu essa perseguição. Ele e seus companheiros sofreram essa perseguição e foram condenados à morte. E daí, quando ele é condenado à morte, ele é condenado pela morte da cruz, para imitar-se a Jesus, não ele, né? As pessoas queriam que ele sofresse essa morte para imitar a Jesus, que era quem ele acreditava. E dessa forma, diante da cruz, ele tem uma atitude muito singela, que ao invés de estar sofrendo, se martirizando, tudo mais, ele começa a rezar por aquelas pessoas que o crucificaram. Parecido com Jesus, quando ele fala, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então ele começa a rezar para essas pessoas que crucificaram ele. E dessa forma, Paulo Miki, ele se torna o primeiro mártir japonês, junto com seus companheiros. Tanto que ainda hoje, na Igreja Católica, é muito comum, no dia de Paulo Miki, a gente celebrar a liturgia com a cor vermelha, que simboliza esses mártires japoneses. E no dia 8 de fevereiro, nós celebramos o dia de Santa Bakhita. Santa Bakhita, uma santa mais contemporânea do século XX, nasceu em 1900 e pouco, e ela se destaca muito por ser uma padroeira das vítimas do tráfico negreiro. Isso, ela se torna essa padroeira por causa de sua história, que tem muito a ver, está muito em consonância com as pessoas que sofrem desse tráfico negreiro. Primeiramente, Santa Bakhita nasceu no Sudão, naquela parte ali do norte da África, e quando era pequena, ela foi sequestrada, ainda criança, e foi escravizada ao longo de sua infância e adolescência toda. Depois ela consegue, sair dessa situação com o fim da escravidão, mas também com uma fuga, ela consegue ir para a Europa, e na Europa ela vai conhecer o catolicismo. E através do catolicismo, ela vai se converter, se batizar, e ela se torna uma religiosa que, ao longo de sua vida, marcada pela escravidão, pela dor, pelas torturas que viveu, ela vai se dedicar a essas pessoas. Então ela vai ter um trabalho pastoral, um trabalho diretamente com as pessoas. Não vai ser, por exemplo, uma carmelita que vai se refugiar num mosteiro. Ela vai em direção às pessoas. Por isso que também ela se torna a padroeira das vítimas do tráfico negreiro. E no dia 10 de fevereiro nós celebramos o dia de Santa Escolástica. Santa Escolástica também viveu ali no século VI, em 500 e pouco, e ela se destaca por ser irmã de São Bento. Então São Bento tem uma irmã, que é Santa Escolástica. Ambos perderam a mãe e o pai ainda na infância, então tiveram que se adaptar muito jovens. O irmão se refugia, então, no mosteiro, e mais para frente funda o mosteiro de São Bento, e a irmã também vai para um mosteiro. Só que na época, homens e mulheres viviam separadamente a vida religiosa. E daí, quando São Bento funda a Ordem dos Beneditinos, ele convida a irmã para tocar a parte das beneditinas, o lado feminino da Ordem de São Bento. E daí ela se torna a primeira monja beneditina e se destaca muito por sua vida de oração. Tanto que há um milagre muito forte que São Bento conversa com Santa Escolástica em um dia chuvoso. E daí ele quer ir embora, e daí ela rezando assim, ele acaba não indo embora
por causa das situações, né, naturais, mas que se agravaram depois da oração dela. Então, através da oração dela, as condições naturais começam a ficar mais intensas e São Bento fica, né, um período mais prolongado junto com a irmã. Então ela tem essa ligação muito forte de oração, que é um destaque também da ordem beneditina, a questão da clausura e da oração. Tanto que existe aquela frase famosa, né? Ora et labora, ore e trabalhe. Então Santa Escolástica foi uma grande figura dessa questão da oração. E finalizando o mês, no dia 21 de fevereiro, nós celebramos o dia de São Pedro Damião. São Pedro Damião é do século XI, ali no começo ali do século XI, no ano 1000 e pouco. E ele é o último irmão de 7 irmãs, né? Então ele se torna o filho mais caçula e logo na sua adolescência se torna órfão também. Aos 21 anos, ele entra numa ordem religiosa e dentro dessa ordem religiosa ele vai desenvolver um papel muito destacável na parte de regras religiosas. Então ele começa a ver que tudo tá uma bagunça, que ali, aquela ordem religiosa não tem regras específicas que deveriam ser adotadas. E daí ele começa a trazer ordem para esta ordem religiosa, com regras bem escritas, retomando a tradição católica. Tanto que ele é um grande impulsionador dessa vida monástica. Ele que vai estabelecer a grande parte dos ritos, das orações, do jeito de se comportar em uma ordem monástica. Pelo seu destaque, né, de organização, ele acaba sendo convidado pelo Papa a ser um cardeal e, além disso, ele é um grande conselheiro, né, do Papa Estevão IX. Então ele é o grande conselheiro do Papa e ele vai principalmente defender que o clero, os padres, bispos, o Papa, tem que dar o exemplo de religiosidade, não apenas apontar e cobrar. Tem que ser primeiramente um exemplo aos fiéis. Então ele vai acabar com muitos sacerdotes que infelizmente eram corruptos. Então ele detona de cor salteado esses sacerdotes que exerciam a corrupção dentro da igreja, né? Vendendo coisas que não era para vender, criando narrativas para lucrar mais, sendo que isso não é o propósito da igreja. Então, São Pedro Damião, ele vai atacar diretamente essa raiz da corrupção na igreja. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual santo ou santa você tem mais devoção que eu falei nesse vídeo, ou se eu esqueci de algum, também deixa aqui nos comentários, porque é uma ótima forma da gente trocar informações. Até mais e fiquem com Deus.